Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 20, 21 e 22 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Ezequias adoece. Naqueles dias, capítulo 20, né? Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: Pegai uma pasta de figos. Pegaram uma e aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Então Ezequias perguntou a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: Este será o sinal do Senhor, de que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil que a sombra se adiante 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acás. A comitiva do rei da Babilônia. Naquele tempo, Merodach-Baladã, rei de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soube que Ezequias havia estado doente. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Não deixou de lhes mostrar nada, tanto de seu palácio quanto de todo o seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Ezequias respondeu: Vieram de um país muito distante, da Babilônia. Ele disse: O que eles viram em teu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há no meu palácio. Não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo o que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas que os teus antecessores acumularam até o dia de hoje. Nada restará, diz o Senhor. Serão levados até mesmo alguns de seus próprios filhos que tu gerares. Eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que proferiste, pois ele havia entendido que haveria paz e segurança durante sua vida. Os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como construiu o açude e o aqueduto, e como canalizou água para a cidade, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus pais e seu filho Manassés reinou em seu lugar. Façamos agora a leitura do capítulo 21 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. A maldade de Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hefzibá. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Porque voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, e adorou todo o exército do céu e o cultuou.
edificou altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os pátios do templo do Senhor. Ele até queimou seu filho, misericórdia, em sacrifício, e praticou feitiçaria e encantamentos. Instituiu adivinhos e feiticeiros. Praticou muita maldade diante do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que havia feito no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não deixarei mais os pés de Israel andarem sem rumo nesta terra, que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes ordenei, e conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Porém, eles não deram ouvidos. Manassés os induziu ao erro, de tal modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor havia eliminado da presença dos israelitas. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que o antecederam. E também introduziu Judá a pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: enviarei um castigo tão grande sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos os que ouvirem retinirão. Estenderei a corda de Samaria e o prumo da família de Acabe sobre Jerusalém, e limparei Jerusalém como se limpa um prato, virando-a de um lado a outro. Desampararei o remanescente da minha herança e os entregarei na mão de seus inimigos. Eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque fizeram o que era mal diante de mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, sem contar o seu pecado, de induzir Judá a pecar, fazendo o que era mal diante do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés e tudo o que realizou, e ao pecado que cometeu, está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Harus, de Jotabá. E ele fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Ele seguiu o caminho em que seu pai andou e cultuou os ídolos que ele cultuou e os adorou. Ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não seguiu o caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei de Amon, contra o rei Amon, e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ele foi sepultado na sua sepultura, no jardim de Uzá. Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22, Segunda Reis. Josias repara o templo. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe:
sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, a qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só a entreguem na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor, e que esses o deem aos que fazem a obra, aos que estão no templo do Senhor, para consertar os estragos do templo, aos carpinteiros, construtores e pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta da prata que lhes era entregue, porque agiam honestamente. E Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safá: achei o livro da lei do templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregou na mão dos mestres de obra que estão encarregados no templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, e a Acã, filho de Safã, e Acbó, filho de Micaías, ao escrivão Safã e Asaías, oficial do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que foi achado, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. A profetisa Ruda. Então, o sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestes. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. Ela lhe respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu trago castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira, mediante todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o rei, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e seus moradores, isto é, que se transformariam em devastação e maldição. E rasgaste as vestes e choraste diante de mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eu te recolherei a teus pais, e serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre este lugar. Então eles se voltaram, levando a resposta ao rei. Glória a Deus, aleluia. Assim nós encerramos a leitura dos capítulos 20, 21 e 22 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos nesse dia de hoje pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Te agradecemos também, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.